divórcio, repúdio, casamento, novo casamento e celibato. É isso que você vai ouvir a partir de agora, aqui no nosso canal, neste vídeo. Desde já, convido você a compartilhar o nosso canal. Compartilha com mais alguém, com um parente, com um amigo, com um irmão, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de nosso canal e ao conteúdo da Escritura, da Palavra de Deus que disponibilizamos aqui. Como falado, meus queridos, vamos falar sobre este tema que começamos no vídeo anterior. E nós vamos abordar hoje Mateus capítulo 19, versículos de número 7 a 12. Mateus capítulo 19, versículos 7 a 12. Eu só quero ler 2 versículos para nós ganharmos tempo. E na medida que formos fazendo a exposição do texto, eu lerei com vocês assim os outros versículos, tá ok? Versículo 7 diz: Replicaram-lhe os fariseus: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Lemos versos 7 e 8. Agora, verso 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Pois bem, no vídeo anterior vocês viram comigo, nós vimos juntos algumas questões introdutórias sobre este assunto. Já vimos a pergunta dos fariseus no versículo 3 e a resposta que Jesus deu para eles, meio que, posso dizer, fugindo um pouco do foco da pergunta, que foi sobre o repúdio em si, mas respondendo com o casamento e com a vontade de Deus para o casamento, que ele retrata dos versículos 4, 5 e 6, mostrando 3 princípios, como mostramos no vídeo anterior. Hoje nós vamos explicar os versículos 7 a 12, que é de suma importância para termos um conhecimento libertador, porque existem muitas pessoas que infelizmente estão presas a um conhecimento que lhes fazem escravas muitas vezes. Versículo de número 7 apresenta uma réplica que o Senhor Jesus fez contra os fariseus. Ele tinha recebido uma pergunta, depois, na verdade, é a réplica dos fariseus que tinham feito uma pergunta, Jesus lhes tinha respondido e agora eles replicam Jesus, fazendo-lhe uma pergunta um tanto capciosa. É lícito, por que mandou então
Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Há uma controvérsia neste versículo e uma discussão nos estudiosos quanto à construção deste verso. Eu já ouvi teólogos dizerem que a expressão divórcio ou o termo divórcio não consta neste versículo e em parte nenhuma do texto. E outros que afirmam que sim, que o termo divórcio aparece justamente com o termo repúdio. Ao estudar, eu pude constatar que sim, o texto fala tanto de repúdio como de divórcio. A Bíblia de Estudo, palavras-chave, por exemplo, traz as duas palavras nos originais, dando a entender que as duas palavras constam no texto grego. E outra fonte, Bíblia Interlinear Online, Bíblia Bereana, também demonstra que os dois termos constam lá. A grande questão dos fariseus aqui sobre o divórcio é que eles trazem a raiz em Moisés, de Deuteronômio, capítulo de número 24, versículos de 1 a 4, quando Moisés fala sobre o divórcio e dá a brecha para o divórcio, dá o escape para o divórcio. E você pode constatar isso na sua Bíblia, em Deuteronômio 24, versos de 1 a 4. E a questão do repúdio é a questão nova em questão que eles trazem para discutirem com o Senhor Jesus. E como a base deles é Moisés, eles dizem: Moisés mandou dar carta de divórcio e mandou repudiar. E nessa pergunta, a gente pode se perguntar: Moisés, de fato, permitiu o divórcio ou permitiu o repúdio? Porque uma coisa é dar razão para tal ação, outra coisa é dar o escape para determinada situação. Eu gosto da definição que a Bíblia de Genebra traz em suas páginas, quando ela explica essa questão dizendo, abre aspas, Moisés em Deuteronômio 24, 1 a 4, não estava dando razões para o divórcio, mas fazendo provisões para o caso do divórcio. E os fariseus aqui acrescentam repúdio, fecha aspas. É interessante ver a diferença entre razão e provisão. A razão é quando se o texto dissesse, se divorciem de suas esposas. Outra coisa é, caso vocês queiram repudiar, deve acontecer isso, aquilo e aquilo outro. E é justamente isso que Moisés apresenta no contexto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. A questão lá não é quando vocês se divorciarem, mas se vocês se divorciarem. Então, tal, e na construção de Deuteronômio 24 existem vários sis. Se casar, se não achar, se ela, se casar com outro, se este ou esta última. Então é uma construção de si. Matthew Henry, nas páginas da Bíblia de Estudo que leva o seu nome, ele aponta
justamente para isso. Deuteronômio 24 não diz o quando, mas se. Não é uma razão, é uma provisão, é uma exceção. Deuteronômio 24 não é mandamento, mas é um escape. Deuteronômio 24, abre aspas, é um afago para as mulheres. Moisés viu que se não permitisse o divórcio ou o repúdio, muitas mulheres iriam sofrer secretamente com os maridos descontentes. Fecha aspas. Então, queridos, este texto visava dar uma certa proteção para as mulheres, para que as mulheres não vivessem sob um jugo de seus maridos, um jugo descontente. É interessante notar que o texto não dá legalidade para a mulher se divorciar, mas para o marido se divorciar. Então, se o homem tivesse descontente, ele se divorciava de suas esposas para deixarem elas livres para casar com outro homem. Caso eles só repudiassem suas esposas, elas não poderiam casar com outro, porque ela continuaria casada com seu marido e apenas foi despedida por ele, rejeitada por ele, mas não cortou o vínculo matrimonial. No versículo 8, é o versículo que Jesus vai responder a essa questão. Quando ele diz, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Esse versículo 8, Jesus diz que Moisés permitiu o divórcio legal. Se o homem encontrasse razão em um dos sis de Deuteronômio 24. E por que Moisés permitiu? Permitiu por causa da dureza do coração dos homens, do coração obstinado, do coração endurecido. É interessante notarmos nesse texto, nessa construção dos versículos 7 e 8, que os fariseus fazem duas perguntas a Jesus. Eles falam de repúdio e falam de divórcio. Mas quando Jesus vai responder a eles, note que Jesus em nenhum momento trata do divórcio, mas ele trata do repúdio, justamente para dar ênfase à parte frágil da questão, e no caso do contexto eram as mulheres. Além da dureza do coração dos homens serem um dos motivos, das causas pelos quais Moisés permitiu, o Senhor Jesus vai na raiz da questão, ele vai no princípio de todas as coisas. Quando ele diz, Moisés permitiu, mas no princípio não foi assim. A Bíblia de Genebra explica essa questão dizendo, abre aspas, a resposta de Jesus Cristo a essa questão transcende essa discussão casuística de Deuteronômio 24 e volta ao princípio da ordem da criação de Deus. No princípio, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e deu a ordem para se unirem, serem fecundos, multiplicar
e expandir. O elo da questão, o cerne da questão é o princípio, é os ensinamentos criacionais. Versículo de número 9, o Senhor Jesus continua dizendo em sua resposta: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Eu, porém, vos digo. É um contraste, então, do Senhor Jesus com Moisés. Moisés, na lei, deixou o escape, deixou a brecha para o divórcio. Jesus volta ao princípio da criação de Deus para explicar essa razão. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar, qualquer que abandonar, qualquer que desprezar, qualquer que rejeitar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Mas veja que é interessante notar que Jesus não diz: quem se divorciar da sua mulher. Jesus não está dizendo: quando vocês, se vocês se desligarem da vossa mulher e casar com outra, comete adultério. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: se alguém repudiar, quem repudiar, por quê? Porque no repúdio os cônjuges permanecem casados. O laço matrimonial não foi desfeito. O repúdio é os cônjuges se separarem, mas legalmente permanecerem casados. Então, se os cônjuges se separam e contraem um novo matrimônio, eles vão cometer o adultério por ocasião do vínculo matrimonial que ele não desfez. Então é interessante notar isso. Jesus não está dizendo se alguém se divorciar, mas ele está dizendo se alguém repudiar. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Ambos são separação matrimonial. Agora, o divórcio é a quebra total do vínculo. Aqui está o vínculo. O divórcio quebra totalmente. O repúdio não. O repúdio está casado, se separam, mas permanecem ainda vinculados um ao outro. Por isso que se eles casarem novamente, contraírem novo matrimônio estando ainda vinculados com seu primeiro cônjuge, vão cometer adultério. Agora, para o repúdio, também é importante dizer isso, que Jesus dá uma razão central para isso. Quem repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, ou seja, prostituição, que vem do termo grego aqui porneia, que tem um significado amplo, de qualquer número de pecados sexuais ou outros atos indecentes, qualquer que se separar, não sendo por causa disso, e contrair, comete adultério.
Agora é interessante essa expressão final de Jesus, porque Jesus diz: comete adultério. Agora pense comigo. Para se cometer um adultério é necessário o quê? Estar casado. Porque a pessoa só adultera se ela ter relação com outra pessoa estando casado ou estando casada. De sorte que se dois jovens tiverem relações sexuais ilícitas, eles não vão estar se adulterando, eles estarão fornicando, porque ele não tem laço matrimonial com ninguém. E o adultério só é considerado quando as pessoas estão casadas e traem os cônjuges. Se um homem casado tem relação sexual com outra mulher, com uma jovem, ele cometeu adultério, ela não. Ela cometeu a fornicação, sexo fora do casamento. Se uma mulher casada tem relação sexual com outro homem casado, o homem casado cometeu adultério, ela não. Porque ela cometeu a fornicação, sexo fora do casamento, ele adulterou porque ele é casado. Então, quando Jesus diz, e casar com outra comete adultério, por quê? Porque no repúdio que Jesus fala no versículo 9, os cônjuges permanecem casados. Mas no divórcio não. No divórcio, o laço matrimonial é totalmente desfeito. Se está desfeito, ele não está mais casado. Se ele casa com outro, ela casa com outro, como é que vai estar cometendo adultério que se ele ou ela não está casado? Deu para entender? Se nós não fizermos sopa de banana, dá para entender. Mas se quisermos encontrar cabelo em banana, aí a gente vai ficar com a mente enrolada e vamos pensar que em nenhuma situação, a não ser a prostituição ou a traição, o cônjuge não poderá se separar. Dentro dessa questão, eu quero levantar outra questão. Novo casamento. O novo casamento é tido por muitos como um pecado. O divórcio é tido por muitos como um pecado. Novo casamento é pecado? À luz da palavra de Deus? Em que parte da Bíblia Jesus disse que se uma pessoa divorciada se casar, comete adultério? Aqui em Mateus 19 ele não fala. Ele fala do repudiado, mas do divorciado não. Quero levar você a um texto da palavra de Deus, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo 31 e 32. De sorte que nesse vídeo eu não quero entrar em questões de outros textos, como Malaquias 2, Romanos 7, Primeiros Coríntios 7 e outro texto lá de Romanos, tá ok? Em outro vídeo eu quero tratar sobre o divórcio e novo casamento à luz desses outros textos, Malaquias, Romanos e Coríntios. Mas veja aí Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada,
comete adultério. Você notou que esse texto deixa claríssima a questão? Veja bem direitinho. Também foi dito, palavras do Senhor Jesus, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. O texto está claro. Divórcio e repúdio são duas coisas parecidas em certo ponto, mas no seu final distintas. Ambas são separação. Só que no repúdio permanece casado, no divórcio não. Aquele que repudiar sua mulher, então o homem da época de Jesus deixou sua esposa, abandonou-a, rejeitou-a, desprezou-a. Ele pode permanecer nesse estado de repúdio, de abandono? Não pode. Aí Jesus diz: dê-lhe carta de divórcio, dê-lhe carta de desquite. E desquite, que na versão corrigida aparece essa frase, era o instrumento legal de divórcio atestado por testemunhas. O instrumento legal de divórcio atestado por testemunhas. Então, se o homem se repudiou sua esposa, deixe ela ir livre, dá carta de repúdio, de divórcio a ela. Que a lei, em Deuteronômio 24, permitia essa mulher casar de novo. Aí agora Jesus diz: eu, porém, vos digo. Mais um contraste da lei com Jesus. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Observe, qualquer que repudiar. Aí ele bota mais uma causa, exceto relações sexuais ilícitas, porneia, prostituição. A expõe a tornar-se adúltera. Aí as pessoas pegam essa parte aqui e diz: quando o homem deixa a mulher já se torna adúltera. Já ouvi isso de muitos. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Quem casar com a repudiada vai cometer adultério? Porque ele vai estar casado também e estará casando com uma mulher que ainda está casada com o seu primeiro marido. Que o repúdio não desvincula os cônjuges dos laços matrimoniais, somente o divórcio. É por isso que na lei dizia: dê-lhe carta de divórcio. Está entendendo agora, irmãos, a lógica, a diferença? Então vem a pergunta, porque hoje, irmãos, tem tanta gente que estão sendo lançadas no inferno porque são divorciadas. Eu quero que vocês saibam que eu não sou um apologeta do divórcio. Não, eu não sou um apologeta do divórcio, um apoiador do divórcio. Muito pelo contrário, eu sou um apologeta do casamento. Um apologeta da criação de Deus original, que é o casamento. E eu mesmo sou casado, muito bem casado. Tenho uma filha maravilhosa, amo minha esposa, amo minha filha, amo minha família. E eu não quero que essa praga chamada divórcio chegue na minha tenda.
Porque eu sou um apologeta do casamento e não do divórcio. Porém, eu não posso deixar de tratar sobre algumas questões aqui. Sobre essa questão de com uma pessoa divorciada ser lançada no inferno pela religião. Entende? Que uma pessoa divorciada ela vai para o inferno porque contraiu um novo casamento. Eu não posso deixar de falar aqui de casamentos infelizes que muitas pessoas vivem. Irmão, será que Deus está se agradando de um casamento que o homem bate na mulher diariamente, espanca a mulher? Será que Deus está se agradando e quer um casamento onde a mulher maltrata o seu dócil marido e só lhe falta cuspir na face todos os dias? Será que Deus está se agradando de casamentos infelizes onde cônjuges já fazem anos que não cumprem suas obrigações um com o outro e deixa o seu cônjuge muitas vezes abrasados por não amar mais o seu cônjuge e maltrata ele? Será que Deus quer ver uma mulher que diariamente está com os olhos roxos de tanto ser espancada pelo marido por causa que muitas vezes vem um seu líder religioso, com todo temor eu digo isso, chega para a mulher e diz: você não pode se divorciar porque senão você vai para o inferno? Será que Deus está feliz em ver um casamento desse? Eu acredito que não. O apóstolo Paulo diz, irmãos, lá em 1 Coríntios 7, que Deus nos chamou para a paz. E tem outra. Se a gente for analisar mesmo o texto de Deuteronômio 24, foi Deus quem falou sobre o divórcio. Porque muitos dizem assim: Deus não. Em nenhuma instância Deus apoia o divórcio. De jeito nenhum Deus apoia o divórcio. Mas será que é assim mesmo? Que Deus, de fato, em nenhum momento apoia? Eu quero te levar a uma reflexão. Leia Esdras 10. Quando o povo volta do cativeiro, casam ou estavam casados com as mulheres hetéias de outras nações, tendo até crianças já, meninos, filhos. Leia o texto e me diga, quem foi que mandou despedir as mulheres, se divorciar de suas mulheres? Se foi Esdras ou se foi Deus? Vale a reflexão. Volto a repetir, irmãos, eu não sou apologeta do divórcio. Por outro lado, vai uma palavra contra os bagunceiros de plantão. Tem muitos homens bagunceiros. Estão fazendo do casamento tapete. Pessoas que já estão no terceiro, quarto, quinto, sexto casamento. Isso é uma bagunça. Isso é uma bagunça. Homens que estão traindo suas esposas, tendo filhos fora, não assumindo filhos,
traindo a esposa com outras mulheres, tendo filhos fora, e que pela safadeza e sacanagem ainda acusa as esposas de traí-los. Tem gente que pinta e borda na igreja, depois sai da igreja e quando volta quer que a igreja reconheça ele de braços abertos. É bagunça, eu não sou a favor disso. Isso é bagunça, isso é safadeza. Não estou aqui defendendo isso. Estou defendendo cristãos sinceros que por algum motivo, alguma razão, tiveram que se divorciar. E que muitas vezes são levados ao inferno por algumas pessoas, ou pelo menos tentam. Para concluir, amados, versículos de 10 a 12. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Quero ser bem breve aqui para a gente concluir a nossa reflexão. Esse texto fala de eunuco, fala também do celibato. O celibato, alguns questionam se é bíblico ou não. O celibato é o estado ou condição do adulto que não quer casar, que não quer contrair o matrimônio por alguma razão. É proibido não casar? É bíblico não casar? Sim, é bíblico. Se a pessoa não quer contrair matrimônio, está no direito. Em 1 Coríntios, Paulo fala do dom do celibato. Tem gente que tem esse dom de não ter vontade de contrair o matrimônio. Jesus fala aqui em Mateus 19, 12, parte A, que tem pessoas, eunucos, que são eunucos de nascença. E um eunuco são pessoas assexuadas, pessoas neutras, tanto fisicamente como também mentalmente, pode também fazer essa aplicação. E neste texto Jesus traz os tipos de eunuco. O eunuco de nascença, aqueles que já nascem, que são homens, porque eunuco são homens, mas que não têm apetite sexual. Então esses são os de nascença, aqueles que nascem neutros. Tem os eunucos por imposição de homens, que são aqueles que foram castrados, muitas vezes nesse contexto por reis, para que esses homens fossem os servos de suas esposas, o guardião muitas vezes das mulheres. E tem aqueles eunucos por necessidade, aqueles que o fizeram eunucos, se castraram por amor ao reino de Deus, conforme o Senhor Jesus fala aqui. Ok? Essa foi a nossa reflexão. Tratamos sobre divórcio, tratamos sobre repúdio, tratamos sobre casamento, novo casamento e, em rápidas palavras, celibato e eunuco. Quem sabe em outro vídeo eu vou tratar sobre o divórcio, o novo casamento, em outros textos, como Malaquias 2, como Romanos, como 1 Coríntios 7 e assim sucessivamente. Por hoje é só. Conto com a sua oração, conto com a sua contribuição, conto com a sua ajuda
divulga este vídeo, compartilha, assista, que esse vídeo tenha o maior alcance possível, tá ok? Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço, fica na paz.